Senhores, vamos neste vídeo Estudando no CC fazer a tirada de dúvida de um de nossos amigos. O problema vem da seguinte forma: Karine comprou cadernos e pagou R$120. Se tivesse pago R$5 a menos em cada caderno, poderia ter comprado mais 4 cadernos. Quantos cadernos ela comprou? Bem, senhores, vamos tentar fazer esse problema em duas apresentações. Numa apresentação lógica e numa apresentação envolvendo álgebra. Bom, então vamos começar da seguinte forma. Em relação à nossa primeira solução, pela maneira algébrica, vamos considerar o preço de um caderno pela sigla ou pelo parâmetro P e o número de cadernos comprados, que é justamente o pedido do problema, vamos considerar ou denominá-lo de C. Bem, gente, vamos aqui observar ainda o seguinte: em relação aos valores de P e de C, podemos observar que P, sendo o preço de caderno, ou no mínimo de um caderno, ele sempre é um valor positivo, natural ou inteiro positivo, real mesmo. Agora o conjunto, o nosso caso C, necessariamente ele deve ser um número natural asterisco, ou seja, a aquisição de cadernos sempre com valores 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Bem, gente, vamos então considerar aqui o que ela se dispôs a comprar, no caso R$120. Vamos armar aqui a nossa primeira equaçãozinha. Se o preço do caderno está simbolizado por P e o número de cadernos por C, se multiplicarmos o preço de um caderno pelo custo, pelo número de cadernos, o preço pelo custo, ou o número de cadernos pelo preço do caderno, tanto faz, sempre 120. Vamos chamar isso aqui de equação 1. Senhores, podemos dizer que o preço de um caderno menos R$5, conforme temos no anunciado o problema, podemos simbolizar por P menos 5. E bem como ela cita que poderia ser comprado mais 4 cadernos, já que o caderno está sendo simbolizado por C, repetimos, é a nossa meta, podemos trabalhar com a simbologia C mais 4. Por que isso, senhores? Vamos aqui armar outra nossa equação em cima desse 120 e dessas duas frases. Ou seja, o preço do caderno menos 5 multiplicado pelo número de cadernos mais 4, também ela vai gastar R$120. Senhores, chamamos essa aqui então a nossa segunda equação. Dessas duas equações, nós vamos aqui fazer o seguinte, ou verificamos o seguinte, que a equação 1 é igual à equação 2. Motivo, podemos trabalhar, ou verificamos que se os dois segundos membros são iguais, se temos duas equações em que os dois segundos membros são iguais, os dois primeiros também o são. Então vamos trabalhar com esse PC, valendo o P menos 5, que multiplica o C mais 4. Bem, gente, vamos dar uma arrumadinha nesse segundo membro. Ou seja, distribuindo o P, ficamos com PC mais 4P, distribuindo menos 5, com os termos de C mais 4, ficamos com menos 5C mais 20. Senhores, podemos nessa equação cancelar o PC. Né? Ficamos então com 0 igual a 4P menos 5C menos 20. Devido à condição do nosso espaço, vou trazer logo esse menos 5C a primeiro membro. Ó. Podemos então trabalhar com 5C igual a 4P menos 20. Senhores, vamos aqui fazer o quê? Tentar isolar esse C. Para isso, vamos dividir essa equação por 5. Dividindo a equação por 5, ficamos com o nosso C igual a 4/5 do P menos 20. Vamos denominar essa equação aqui de equação 3. O que vamos fazer com ela, senhores? Vamos substituí-la na primeira equação, ou seja, a primeira equação é o
P vezes o C igual a 120. Preço do caderno vezes o número de cadernos, que é o nosso 120. Vamos usar, no lugar do C, nós vamos usar quem? 4/5 de P menos 4. Então, senhores, repetimos, ficamos com o valor do C vezes P, né? O P vezes o valor de C, como queiram. Bom, aqui o que vamos fazer? Distribuir o P com os termos desse parênteses. Distribuindo o P, ficamos com 4/5 de P ao quadrado menos 4P, igual a 120. Senhores, vamos dar uma arrumadinha nessa equação. Você verifica que temos aqui uma equação segundo grau, né? Vamos dar uma arrumadinha nela. Para isso, vamos multiplicá-la, ou multiplicar todos os seus termos pelo inverso desse 4/5. O inverso de 4/5, senhores, é 5/4. Então, olha lá. Vamos multiplicar cada termo por 5/4. Então, senhores, vamos aqui em relação ao coeficiente de P ao quadrado, dá para a gente cancelar o 4/5 com 5/4. Nesse caso, menos 4P, dá para a gente cancelar o 4, vai ficando menos 5P. E o 120 vezes 5/4, podemos aqui fazer ou 600, né? 120 vezes 5, 600 dividido por 4 é o 150. Senhores, a nossa equação a ser trabalhada passou a ser agora P quadrado menos 5P menos 150, a vinda do 150 a primeiro membro, igual a 0. Bom, gente, então, vamos resolver essa equação. Olha, usando qualquer método, vou usar aqui o método da soma produto, ou seja, a soma é o B com sinal trocado, caso 5, e o produto é o próprio C, que a soma das raízes é o menos B sobre A, e o produto entre elas é o C sobre A. Senhores, para o caso desse estilo de resolução, pensando mais aqui no produto, né? Esquecendo aqui o sinal, dois números que o produto é 150, e dá uma lembradazinha da soma, no caso, em condição de diferença ser 5, você verifica bem que dá para chegar ao menos 10 e ao 15. Conferindo, soma, se eu adicionar menos 10 mais 15, tranquilamente chegamos a 5. Produto, menos 10 vezes 15, 150. Senhores, chegamos então ao valor do P, que o pedido poderia haver também como pedido o valor do preço de um caderno. Como o preço do caderno é um valor positivo, esse menos a primeira raiz, vamos tirá-la, retirar do conjunto de solução, ou seja, trabalhamos então com o custo do caderno, né? O preço de um caderno, que repetimos é o nosso P, valendo R$15. Bom, mas a nossa meta é chegar ao número de cadernos. Senhores, vamos então, cálculo do número de cadernos, que é o nosso C. Vamos usar a primeira equação. Nossa primeira equaçãozinha é o P vezes C igual a 120. Usando o P valendo 15, ficamos com 15 vezes C igual a 120. Dividindo essa equação por 15, ficamos com C igual a 8. E quem é C? C é justamente o número de cadernos comprados. Então, senhores, a Karine comprou 8 cadernos. Uma tipo verificaçãozinha, como resposta podemos dizer, Karine comprou 8 cadernos, custando cada um R$15. Realmente, 8 vezes 15 é o 120. Agora a volta do problema, se ela tivesse pago R$10, quer dizer, R$5 a menos, né, ela poderia comprar quanto? Ou ela levaria quanto? 12 cadernos. Porque no caso, senhores, 10 vezes o 12 também é o 120. Ou seja, se ela a R$15 leva 8, a R$10 ela passa a levar 12 cadernos, ou seja, R$4 a mais, conforme o dado do problema. Bem, senhores, aí no caso, uma maneira de resolver esse problema, usando, digamos, a nossa álgebra. Agora vamos tentar aqui um pouco de lógica. Em outras palavras, no meu caso aqui, eu considero até um pouco mais de aritmética. Bom, para chegarmos a ele, a resolução do problema, vamos, em princípio, calcular os divisores do 120, que é o custo ou a despesa tida, o
que a Karine teve, e no caso, calcular os preços individuais de cadernos possíveis. Então, senhores, para chegarmos aos divisores do 120, primeiro passo, você fatora o 120. 120 dividido por 2 dá 60, 60 dividido por 2 é o 30, 30 dividido por 2 é o 15, 15 dividido por 3 é o 5, e 5 dividido por 5 dá 1. Bom, aí então o fatoramento do 120, mas nós queremos chegar aos divisores. Então o que é que você vai fazer? Vamos tomar o 120, em relação a cada divisor você passa cada fator, desculpa, você passa uma condição horizontal, desde acima do primeiro até o último. Bom, o divisor que divide qualquer número, considerado até o divisor universal, é o 1. Então vamos começar com ele. Para você ir determinando os demais, é só você ir multiplicar. E multiplicando. No caso, 2 vezes 1, 2. Outro divisor, 120. Para o próximo, já que repetimos o fator, pegamos só o anterior. 2 vezes 2, 4. Repetido outro fator 2. Fazemos 2 vezes 4, 8. Agora, senhores, o próximo fator é 3, não é repetido. Então, vamos ter que pegar esse 3 e fazer o produto dele por todos esses outros que estão acima dele. No caso, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 12 e 3 vezes 8, 24. São os fatores, são os divisores com o fator 3. Senhores, vamos ao 5. Da mesma maneira, 5 é novidade em termos do fatoramento, os fatores primos. Então, o que é que o senhor faz? Na linha do 5, você toma o 5 e multiplica por todos os que estão acima. No caso, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 3, 15. E assim vai até os 5 vezes 4, que dá os 120. Bom, senhores, podemos então citar, colocado em ordem crescente, o conjunto de divisores do 120, temos aí o 1, o 2, o 3, etc., até o 120. Bom, temos então os divisores. Agora, senhores, vamos começar aqui uma tabela para justamente trabalharmos com os valores dos cadernos e os valores pagos. Um exemplo. Em relação a esses divisores, passamos a trabalhar com eles como sendo o custo unitário em real de cada caderno e os números correspondentes à compra. Ou seja, se cada caderno custar R$1, com R$120 você tem condições de comprar 120 cadernos. Com R$2 o custo unitário, você tem condições de comprar com R$120 60 cadernos. Com 3, senhores, para você comprar 3 cadernos, no caso, a R$3, desculpa, você tem condições de comprar 40 cadernos. E assim vai, até o preço unitário de R$10, quando for R$10, cada caderno custando R$10, se você gastou ou gasta 120, você tem condições de comprar ou adquirir 12 cadernos. Bom, vamos fazer a continuidade da tabela. O caso 12. Quando o caderno custar R$12, número de cadernos que você pode comprar com 120, 10. Com R$15, número de cadernos, 8 e assim por diante. Até R$60, se o custo unitário é R$60 de cada caderno, você só compra 2. E se o caderno for 120, se você só vai gastar 120, você compra apenas um caderno. Bom, senhores, aqui então a nossa tabela de estudo em relação ao que se tem acima. O que temos acima? Se tivesse pago R$5 a menos em cada caderno, poderia ter comprado mais 4. Então, senhores, vamos ter que trabalhar com essa frase. Em relação até o 5, não dá para a gente fazer a diferença, né? Porque 5 menos 1 daria R$4, a diferença paga é 5. Então, o primeiro a ser estudado é o 6. Se eu comprasse cadernos a R$6, eu levaria 20 cadernos. E na diferença dos 5, eu passaria a comprar 1 a R$1. Levaria quantos? 120. A diferença dos cadernos é apenas em 4. E 120 e 20, que no caso é o caso a R$6 e a R$1, você teria uma diferença de 100 cadernos. Não interessa. Outro problema, outro item a ser estudado, R$8. R$8 menos 5 dá R$3.
Se eu comprasse 8 a 8 reais, eu levaria 15 cadernos. Se eu comprar 3, eu levo 40. Tudo bem, mas a diferença não satisfaz o anunciado problema. Ficamos com 40 e 15. E a diferença não é 4. Senhores, o caso de 10 reais a unidade. 10 menos 5, 5. Tudo bem? Com 10 reais eu levaria 12. Cada caderno 10 reais. Com 120 eu levaria 12. A 5 reais cada caderno, eu tenho 24. A diferença é 12 e não 4. Bem, gente, continuando. Com 12 reais, será que eu tenho uma condição de alguma diferença 5? Não, porque 12 menos 5 dá 7, não tenho nenhum custo a 7. Então, vou pular para o 15. 15 reais o preço unitário. Levamos 8 cadernos. 15 menos 5, vamos chegar a 10. Com 10 reais cada caderno, eu levo 12. Olha lá. Deu legal, né? 15 cadernos, desculpa, 15 reais cada caderno, eu tenho condições de levar 8. E 10 reais cada caderno, eu levo 12. Então, senhores, a diferença do custo é em 5 reais. E devido à condição do custo ser mais barato, a 15 reais eu compro 8 cadernos. E a 10 reais eu compro 12. Então, a diferença realmente, né, em cadernos, né, em número de cadernos, é número de 4, né, de 12 a 8. Então, senhores, quantos cadernos ela comprou? No caso, 8 cadernos. A relação da resposta, ou a resposta podemos dizer que Karine comprou 8 cadernos a 15 reais cada. E se ela tivesse pago 10 reais, ela teria levado, ou levaria 12 cadernos a mais. Então, senhores, a resposta do problema, quantos cadernos apenas? No caso, 8 cadernos. Bem, então aí, espero ter satisfeito aí a dúvida do nosso amigo. Bom, no mais, deixamos aqui um pequeno turismo na nossa terra. Turismo de Cascavel, no caso, a nossa igreja matriz é considerada nossa padroeira, Nossa Senhora da Conceição. E essa igreja possivelmente foi construída aí por volta de 1757. Bem, gente, no mais, bons estudos, valeu, até a próxima.